Oi, gente, bom dia. Eu estou feliz de estar aqui, estar com os meus irmãos, estar na igreja. Me sinto muito honrada de poder partilhar essa palavra mais uma vez com os irmãos. E tenho orado por esse momento, tenho orado por você que está aqui hoje, para que o Senhor toque no seu coração e essa palavra que fez o meu coração arder, faça também o seu. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 7, no versículo 38. É um texto com que eu tenho um vínculo afetivo muito grande, é um texto que meu avô Amaro falava muitas vezes para mim. O meu avô foi a primeira pessoa que me evangelizou, a primeira pessoa que apresentou o plano da salvação para mim, a primeira pessoa que me disse por que cada pessoa no mundo precisa de Jesus. E ele amava o livro de João, ele decorava capítulos inteiros, e esse texto ele sempre falava, João 7,38. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E meu avô sempre falava para mim, aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, hein? Veja bem, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse texto é uma promessa, né? É uma promessa condicionada a uma atitude. Se eu crer, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de mim. Mas João explica, depois a gente vai ver isso, mais para frente, que Jesus não estava falando de água, até porque se fosse assim a gente ia andar escorrendo com água por aí, não é? João já diz aqui, olha, ele estava falando do Espírito Santo, que iria vir sobre nós, porque o Espírito Santo não tinha vindo naquele momento, porque Jesus também não tinha voltado para o céu. Então, isso tem a ver com a presença do Espírito Santo na nossa vida. E tem a ver com algo que a gente recebe. Rios de água viva fluirão do meu interior, se eu receber algo. Nada vai fluir de mim se eu não receber. É necessário que eu tenha para dar. Então, eu posso dizer que existe uma promessa na palavra para que eu seja, tal qual, uma fonte, uma nascente, um manancial. Não sei quantos de vocês já viram, mas eu fui criada em Teresópolis e lá tem muitas fontes. Lá tem muito manancial, olho d'água, nascente, não sei como você chama. Mas a Bíblia diz que se a gente crer, a gente pode ser comparado a uma nascente. A nascente é aquele lugar onde a água brota, onde a água aparece, onde a água se manifesta, onde o curso das águas começa. E Jesus diz que isso aconteceria com a gente. Um curso de água começaria a fluir a partir da gente se a gente cresce nele. Mas Jesus, 3 capítulos antes, no livro de João, ele já tinha usado essa mesma figura de linguagem. Quando ele está conversando com a mulher samaritana, um texto tão incrível que a gente usa tanto aqui na igreja. Você sabe, né? Jesus estava indo para uma cidade, estava viajando, parou em Samaria, parou no lugar de poço para poder beber água, sentou ali e mandou os discípulos irem ali no centro comercial buscarem comida, se encontrou com uma mulher e pediu para a mulher, me dá água também. Ela falou assim, por que você que é judeu está falando comigo que sou samaritana? Como é que você que é homem está falando comigo que é mulher? Jesus falou assim para ela, se você soubesse a água que eu tenho, você não ia me dar. Você ia me pedir. Ela fala, mas você não tem pote, você não tem nada para pegar água aí no poço? Como assim? E Jesus fala assim para ela, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Jesus falando de novo essa figura de linguagem. Quem beber da água que eu der nunca mais vai sentir sede. Pelo contrário, essa água vai se transformar numa fonte que vai jorrar para a vida eterna. Então, se eu crer em Jesus, se eu beber da água que Ele me der, se eu receber da sua presença, vai jorrar água de mim. Mas por que será que é tão
importante jorrar água de mim? Por que Jesus insiste nessa imagem, nessa figura? Por que será que isso seria tão... por que será que isso seria tão bacana ao ponto de ser uma promessa para a gente? Daí eu fiquei pensando na importância dos rios nos lugares. Daí eu voltei lá no meu tempo de escola, no ensino fundamental, quando a gente estuda as grandes civilizações do mundo. Então a gente aprende que a Mesopotâmia, por exemplo, se desenvolveu amparada, né, às margens dos rios Tigre e Eufrates, né? A gente aprende que a civilização do Egito se desenvolveu às margens do rio Nilo, que era chamado a joia do Egito. Mas por que esses rios eram tão importantes para esse povo se transformar em uma grande civilização? Quando você tem água corrente e doce, né, como a água do rio, você não só dá água para o seu povo, né? Ele não tem que ser nômade, ele não tem que ficar caçando o lugar que tem água para poder beber, porque a gente pode até ficar algumas semanas sem comer, mas sem água a gente não pode ficar mais do que 3 dias, né? Então você pode dar água para o seu povo, você pode se estabelecer, você pode plantar, porque você tem água para irrigar o solo. Se você planta, você pode plantar grão, você pode estocar, era o que o Egito fazia, né? Fazia grandes armazéns, estocava comida, porque quando passasse aquele tempo, eles iam continuar tendo o que comer. Você pode dar água para o seu gado, você pode ter gado, então você pode ter carne, pode ter leite. E se você tem água e tem comida, você tem como alimentar o seu povo. Você tem um povo muito mais numeroso que as outras nações. Você tem exércitos. Você pode alimentar os seus soldados, dar água para os seus soldados. Se você tem um bom exército, você pode empreender grandes conquistas. Você pode ampliar o seu território. Foi assim que o Egito se tornou uma das maiores civilizações da sua época, por causa da joia do Nilo, por causa do rio que corria na sua terra, por causa da água que jorrava naquela terra, que saciava aquele povo. O rio é muito importante. E Jesus diz que a gente vai ser assim também. Que um rio vai fluir da gente. E quando um rio flui da gente, ele leva a vida, ele sacia a sede, ele produz riqueza. Você já viu, por um acaso, uma nascente em volta dela, em volta de um lugar que corre água? Deserto? Não existe. Onde passa a água, tem árvore, tem peixe, tem alga, tem animais, tem vida. Onde passa a água tem vida. E é sobre isso que Jesus está falando a nosso respeito. Que se nós crescêssemos nele, se nós bebêssemos da água que ele nos dá, nós iríamos ser como esse rio. Tem uma música que a gente cantou muito, né? Na década passada. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, né? A gente cantou muito. Eu cantei demais essa música. E essa música é baseada num outro texto da palavra de Deus. Só que lá em Ezequiel, lá no Velho Testamento, olha Deus falando de novo do rio, né? Em Ezequiel, no capítulo 47, 1-12, diz assim: Depois disso ele me levou de volta à entrada do templo e vi água saindo por baixo da soleira do templo em direção ao oriente, pois a frente do templo dava para o oriente e a água descia pelo lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela passagem da porta norte, e me fez dar uma volta pela passagem de fora até a porta exterior, pela passagem da porta oriental, e vi água saindo pelo lado sul. O homem saiu para o oriente, levando na mão uma corda de medir. Ele mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura do tornozelo. De novo mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que batiam na altura dos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que batiam na altura da cintura. Ainda mediu mais 1000 côvados e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham subido, tornando-se um rio que não se podia atravessar a não ser a nado. Ele me perguntou: Viste, filho do homem?
Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Quando voltei, vi um grande número de árvores de cada lado do rio. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental e, descendo pela Arabá, entrarão no Mar Morto. E ao entrarem nas águas salgadas, estas se tornarão doces. E por onde quer que o rio passe, haverá todo ser vivo que vive em enxames e muitíssimo peixe, porque essas águas chegarão lá para que as águas do mar se tornem doces. E por onde quer que esse rio passe, tudo viverá. Os pescadores estarão junto dele. Haverá lugar para estender as redes desde Engedi até em Englaim. O seu peixe será um grande volume, segundo a sua espécie, como o peixe do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não ficarão doces, serão salgados. Junto do rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível. A sua folha não murchará, nem o seu fruto faltará. Dará novos frutos nos seus meses, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Essa é uma visão que Ezequiel teve. E a visão era o seguinte: ele viu o templo. E ele olhava e ele via que passava pela porta do templo uma água, uma aguinha, né? Tímida, bem discreta. E um homem chama ele e fala: Ezequiel, vem cá do lado de fora. Vem olhar uma coisa. Vem olhar por onde está saindo essa água. Então Ezequiel sai do templo e vai olhar para a porta de fora. E ele vê que a água que estava brotando lá do templo, ela saía do templo, ela escorria para fora. E o homem pegou uma corda de medir e foi medir. Quando ele mediu, Ezequiel pisou naquela água. Ele diz que batia nos artelhos, né? Quer dizer, cobria só o pé dele praticamente. Ok. Daqui a pouco o homem mandou ele andar mais um pouco, mediu mais 1000 côvados e falou: vai, Ezequiel. E Ezequiel falou: opa, está no joelho. Mediu mais 1000 côvados, estava na cintura. Daqui a pouco o homem mediu mais 1000. O Ezequiel diz que já não dava mais pé para ele já estava completamente coberto de água. E ele falou: vou ter que sair, vou ter que ir para a margem. Virou um rio. Aquela água tão pouquinha, né, que saía do templo, agora já está muito caudalosa. Eu não dou mais pé nela, eu preciso sair. E ele vai para a margem. E quando ele chega na margem, ele olha para as duas margens e está repleto de árvore, de vida. E ele diz que olhava para a água e estava cheia de peixe. E vinham os pescadores e pescavam, jogavam suas redes, e havia enxames de animais. E ele fala que ele olhou e ele sabia que aqueles frutos serviam de alimento, que aquelas folhas serviam de remédio. Aquela água que saía do templo, ia para fora e virava um rio muito caudaloso. Ela lembra a gente, porque a Bíblia diz que hoje o templo do Espírito Santo somos nós. Começa na gente. Jesus Cristo falou para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der formará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. A água que flui da gente, pouquinho, pode virar um rio caudaloso. Talvez você olhe para você e fala: ó, mas só pinga, é tão pouquinho que vem de mim. Mas pode ganhar volume. E quando ganha volume o rio, você sabe, né? Quando ele ganha volume, ele ganha velocidade. E quando ele ganha velocidade, ele ganha força. E eu creio que é isso que Deus quer fazer por meio da gente. Eu creio que é por isso que Deus faz a água dele jorrar na gente. Essa água não vem da gente, vem dele. Ele diz, né? Assim como na terra, chove, enchem aqueles lençóis de água, aqueles bolsões de água na terra, e a pressão da água abre aqueles sulcos na terra e a água começa a jorrar. Pouquinha, né? Numa nascente, pouquinha. Assim é também na nossa vida. O Espírito Santo vem habitar na gente. Paulo diz em Efésios que quando nós cremos, nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando ele vem habitar na nossa vida, o Espírito Santo começa a encher. E esse enchimento dele produz sulcos na gente, por onde ele flui, por onde ele
corre. E esse movimento do Espírito Santo é esse rio que gera vida, onde as pessoas vão se alimentar, onde elas vão se dessedentar. Esse texto diz que o rio corre na direção do Mar Morto, não é? E diz que quando ele chegar lá, é a visão de Ezequiel, essa água doce e viva vai dessalinizar o Mar Morto. Você sabe por que o Mar Morto tem esse nome? Ele tem esse nome porque lá não tem vida, não tem peixe, não tem cavalo marinho, não tem girino. Lá não tem vida, porque ele está numa posição que não permite ele equilibrar o seu nível de sal, como em todos os outros mares. Sabe a maré? Vai, volta, recebe água doce. Sabe por que Deus fez assim? Porque isso equilibra o nível de sal. E isso permite que haja vida no mar. Haja peixe, golfinhos, algas, tubarões. Permite que haja toda sorte de vida. Porque o sal se equilibra. Mas lá no Mar Morto isso não acontece. Sabe por quê? Porque o Mar Morto, ele, embora receba água doce, ele não passa adiante. Ele só recebe. Então ele não mistura. Ele não faz esse movimento. Então o nível de sal é muito alto. E ele então não pode gerar vida. Mas o Ezequiel disse que viu que o rio que sai do templo estava indo na direção do Mar Morto. E Ezequiel disse que o que ele via é que essa água, o volume dela e a força dela ia produzir algo diferente. E ia produzir vida no Mar Morto. Você acha que a gente está aqui por quê? Você acha que a gente está na Terra por quê? Porque o rio que flui da gente vai para os mares mortos dessa terra. Sai da nossa vida, não sai da gente, sai da vida que Deus gerou em nós. E vai levar água doce para lugares salgados, muito pesados, onde não há vida. Mas por onde esse rio passar, ele vai transformar. E quando ele chegar naquela água salgada, ele vai chacoalhar, ele vai misturar. Aquele sal vai se espalhar e vai brotar vida. É por isso que a gente está aqui, é por isso que eu estou aqui, que você está aqui. E eu fiquei perguntando assim para o Senhor: como é que a gente participa desse fluir? Como é que isso materializa, né? Em primeiro lugar, a gente não pode, como diz Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 4, no verso 10, desprezar o dia das coisas pequenas. Talvez seja isso, né? Tá pouquinha a sua água. Mas lembra do Ezequiel? Começou no pé, chegou no joelho, depois na cintura, depois cobriu todo ele. Talvez seja pouquinho, mas o meu rio, pouquinho, né? O volume pouquinho se junta com o do meu irmão, com a da minha irmã, né? Lá na célula, cada um jorrando um pouquinho. E aquelas águas vão se juntando. E elas vão criando volume. E elas vão criando velocidade. E elas vão criando força. E a gente consegue andar, consegue avançar, consegue jorrar para a vida eterna e produzir vida. Eu creio nisso e eu queria dizer isso para você. Não despreze o dia das coisas pequenas. Não despreze o mover pequeno de Deus, ou que você acha que é pequeno. Você acha que pode fazer tão pouco, que é tão simples, e é mesmo. É pouco e é simples. E é assim que começa o rio. Mas se você deixar ele fluir, se você deixar ele ganhar volume, ele vai se transformar num rio caudaloso e vai levar muita vida, muita vida. E eu queria trazer uma outra palavra que, de alguma forma, respondeu, porque eu comecei a orar sobre isso para o Senhor. Eu falei assim: Deus, como isso... Eu queria ver mais, eu quero ver o Senhor agir, eu quero ver o Senhor, eu quero ver
as vidas, eu quero ver as pessoas sendo transformadas, sendo mudadas, eu quero ver os mares mortos ganhando vida, eu quero ver. Eu anseio por isso, isso é uma promessa, o Senhor disse que isso aconteceria. E aí o Senhor, há quase 2 anos, me deu uma palavra que falou muito ao meu coração. Ela está no 2º livro de Reis, no capítulo 4. É um texto muito conhecido. Do 1 ao 7. Diz assim... Não, desculpa, abri em 1º Reis. 2º livro de Reis, 4, 1 a 7. Aliás, eu não vou ler porque a gente já está muito avançado, né? Mas eu vou lembrar essa história, uma história muito conhecida. Conta que uma viúva, que era casada com um homem de Deus, quando o marido dela morre, ela se vê muito endividada. E por conta dessas dívidas, ela é ameaçada de perder os 2 filhos para serem tomados como escravos. E ela vai procurar Eliseu, um profeta, um homem de Deus, conta a situação para ele, e Eliseu não tinha nada para dar para ela, não tinha dinheiro para pagar a dívida dela, não tinha nada. Eliseu falou assim: você tem o que em casa? Ela falou: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Eliseu falou assim para ela: ó, só fazer o seguinte, vai pegar seus filhos, vai pegar você, vocês vão sair por todos os lugares onde tiver umas vasilhas vazias. Vocês vão trazer para casa, vão entrar em casa e fechar a porta. Ela falou: tá bom. E ela sai com os filhos, eles saem pegando o máximo de vasilha que eles podem, levam para casa e eles começam a trazer, e Eliseu fala: e você vai encher as vasilhas com azeite. Então ela pega a botija, e se chama botija porque é pequeno, né? Se chama botija porque é pequenininho. E ela pega aquela botija dela e ela começa a encher os vasos. Começa a encher as vasilhas. E que incrível! Aquela botija pequenininha enche as vasilhas grandes. E quando ela enche uma, ela continua fazendo. Ela fala: me dá uma próxima vazia. E ela vira e continua enchendo. E quando acaba, me dá mais uma. E dão mais uma vasilha para ela. E ela enche, até que ela chega um ponto: me dá mais uma. Aí o filho fala: acabou, mãe, não tem mais vasilha vazia. E o azeite para. O azeite para quando as vasilhas vazias param. Esse texto não fala de água, esse texto não fala do Espírito Santo, esse texto fala de vasilhas e azeite. Mas ele tem um princípio muito especial que Deus trouxe ao meu coração. O princípio é o seguinte: enquanto houver vasilha vazia, o azeite vai jorrar. Enquanto houver lugar, espaço, não vai parar. Então Deus falou assim para mim: você quer ver, Renata? Você quer ver pessoas sendo transformadas? Você quer ver pessoas sendo mudadas? Vá atrás das suas vasilhas vazias. Vá atrás. Você só quer viver cercada de vasilha cheia. Lembra daquela parábola que Jesus conta de um homem que dá uma festa, chama todos os seus amigos para um super banquete, e aí o servo dele diz e fala assim: o fulano não vai poder vir não, que ele tem um casamento. O outro não vai poder vir não, que ele tem que fazer uma viagem de negócio. O outro não vai poder vir porque ele tem que visitar os parentes. O outro está com não sei quem adoentado. Ninguém foi. Ele fala assim: não? Então vai chamar o povo que tem fome. Vai chamar as pessoas que estão com fome. Vai pelas ruas, vai pelos becos. Tem gente que tem fome. E a Bíblia diz que o servo vai atrás de quem tem fome. Às vezes a gente não vê o mover de Deus porque a gente quer dar comida para quem está alimentado. A gente quer dar comida para quem está com a barriguinha cheia. E a pessoa não quer comer, não é porque ela está fazendo desfeita de você, não é porque ela não gosta de você, é porque ela está alimentada. Aí você chama, você convida, e você fica arrasado porque ela não te dá atenção, e você acha que é porque as pessoas não divulgaram direito. Ela está alimentada, por isso que ela não vai comer com você aquilo que Deus está colocando na sua vida. Você precisa chamar quem está com fome. Fome de Deus, sede de Deus. E eu falei: e agora? Como é que eu vou fazer? Né? Eu vou ter que ir atrás. Eu vou ter que aprender a caçar gente que tem fome. Porque eu estou cercada de gente, graças a Deus, muito bem alimentada. E eu queria contar uma experiência que aconteceu na minha célula. Há mais de um ano,
Quem anda comigo, quem é muito próximo de mim, sabe que eu sou apaixonada por adolescentes, por jovens, mas o Roberto queria muito ter uma célula de adulto em casa, e ele tanto fez, que ele conseguiu. Mas o que muita gente não sabe é que eu não gostava, né? Eu não gostava, eu queria ter célula de jovem, de adolescente, eu não queria ter célula de adulto. E eu falei, tudo bem, a gente pode ter uma célula, mas você vai ser o líder. Eu vou ser só anfitriã, vou orar por todo mundo, tudo bem, eu vou arrumar a casa, mas eu não quero. Tá vendo, né? Santo de casa não faz milagre. Mas o santo da casa, esse faz, né? E eu ficava orando para Deus convencer o Roberto de que ele estava errado. Afinal de contas, certo estava eu. Porque eu sabia o meu dom, eu sabia o que eu fiz a vida inteira, eu sabia o que era bom. O Roberto estava muito animado. E eu ficava orando para Deus tocar no coração dele. Mas Deus, o negócio só aumentava, ele está cada vez mais animado. E não ia ninguém na célula, e ele muito animado. E eu, ai meu Deus. Aí eu falei assim, tá bom. E eu falo, não dou palavra na célula, não falo, eu era anfitriã. Falei, também não vou dar corda. E aí, um dia ele ligou para mim e falou assim, olha, hoje a gente vai receber um visitante que o fulano mandou. Ah, tá bom. Aí, nesse dia estávamos lá. Eu, ele, a Sara e o Marcelo. Lembra, Sara? E chegou o visitante. Gente, mas o homem tinha tanto problema. Ele tinha tanto problema que eu falei assim, Jesus. E ele ia contando, aquilo foi me dando uma angústia, aquilo foi me dando um negócio. Eu falei assim, por que Deus trouxe esse homem aqui? Porque, olha a cara dele, ele acha que a gente vai ajudar ele. Esse homem está achando que alguma coisa... É muito sério, é muita confusão, né? E quando ele foi embora, eu fiquei muito, muito brava. Quando eu falei, Deus, por que você trouxe esse homem aqui? Primeiro, o senhor sabe que eu não gosto de ter célula de adulto. Não é a minha parada. Eu tô aqui de anfitriã, já não tinha ninguém, né? E esse homem chegou aqui desse jeito, nesse estado, e aquilo foi me dando uma angústia, né? Mas eu comecei a orar, falei, eu vou orar. Eu vou orar para o Roberto mudar de ideia, vou orar, né, para... Quem sabe ele não aparece mais, né? Mas na semana seguinte apareceu lá de novo. E ele tinha uma expressão no rosto tão pesada, tão pesada. E eu falei, não, tem que orar por esse homem, né? Tem que orar. E na semana seguinte ele foi. E na outra ele foi. Depois de um mês ele falou, gente, minha mãe era crente igual vocês, ela tinha uma Bíblia. Eu achei, eu tô lendo. É muito bom, né? É muito legal ler a Bíblia. Glória a Deus, amém. E passou um mês, sei lá, passaram uns 2, 3 meses, esse homem parou de falar dos problemas dele, que eram enormes, que continuavam lá. Ele começou a falar das experiências dele com a Bíblia. Ele começou a falar de como Deus falava com o coração dele, de como Deus ensinava ele. E só ele, sozinho em casa, ninguém era cristão. E um dia aquele homem entrou lá em casa e ele parecia outra pessoa. O rosto dele era outro. O semblante dele era outro. Eu falei, Deus, o Senhor é muito incrível. É muito incrível. E um dia, assim, comum, depois de alguns meses, ele chegou lá em casa e falou assim, gente, contou a história e o problema tinha sido resolvido. Todo o problema. Né? E ele tinha um problema financeiro muito grave, muito sério, e ele conseguiu resolver aquilo. Hoje ele não está mais aqui no Brasil, ele foi embora. E aquele homem conheceu a Cristo. Verdadeiramente ele conheceu a Cristo. E sabe o que foi incrível? Porque quando eu olhei, porque a vasilha dele não era uma vasilha vazia, né, gente? Era um poço, sei lá, era um negócio muito grande, era um barril, era um vazio muito gigante. E a minha botija? E a botija dos meus irmãos era minúscula. Mas semana após semana, a gente estava ali orando com ele, ouvindo as histórias dele, orando por ele. Aquela botija pingava naquele barril até encher. Até encher. E eu creio que para eu ser uma bênção, eu não preciso ter uma botija gigante. Eu não preciso começar sendo um rio caudaloso.
Mas se eu procurar as vasilhas vazias, vai jorrar. Enquanto elas estiverem ali, vai jorrar. E depois que estiver cheio, próxima, e a gente começa a jorrar ali. E sabe, eu comecei a pedir isso ao Senhor. Eu falei, Deus, pode mandar. Manda mesmo. Aquelas pessoas que não dormem, aquelas pessoas que não se sentem amadas, aquelas pessoas que são egoístas, aquelas pessoas que acham que não tem mais esperança para a vida delas. Eu quero as vasilhas vazias. Eu quero compartilhar aquilo que eu tenho recebido. Eu quero dar da água que eu bebi e que eu bebo todo dia. Porque isso é incrível também. Se eu dou, eu esvazio. E eu fico pronta para receber mais e mais. Mas se eu não dou, eu sou igual ao mar morto. Não sai, não esvazia, está cheio. Por que Deus vai mandar mais? Como é que Deus vai mandar mais para você? Se está tudo cheio, não esvaziou nada, não abriu nada, não saiu nada por meio de você. Está cheio, não tem o que Ele botar. Às vezes está cheio até de você mesmo, né? Está cheio de orgulho, às vezes está cheio de um monte de coisa. Às vezes está cheio de sonho, de boas obras, de ministérios. Está cheio de conhecimento da Bíblia, mas está cheio. Mas quando você esvazia, quando você deixa isso fluir na direção de outras pessoas, você mesmo precisa de mais. E Deus manda mais. Porque Deus é bom. Porque Ele prometeu que eu nunca mais teria sede. Ao contrário, se eu recebesse essa água, eu seria uma fonte que jorraria para a vida eterna. E era isso que eu queria compartilhar com você. E tem uma última coisa. Vou tomar essa liberdade para falar. Essas são palavras que Deus gera no meu coração e são respostas que Ele dá para mim. E recentemente eu compartilhei, tanto na minha célula de supervisão quanto na minha célula lá da vila, sobre isso. Eu falo, Deus, manda as vasilhas vazias, manda as pessoas que precisam, manda as pessoas que têm fome, manda as pessoas que têm sede, me ensina a ver, me ajuda a ver para que eu possa ser usada. Eu quero muito ser usada, eu quero muito ser esse instrumento, eu quero muito. Na igreja, fora, né? Eu quero muito ser usada. E lendo aquele texto de Atos, capítulo 2, também tão conhecido, né? Já viu que eu sou clichê, só leio coisa que todo mundo está acostumado. Atos 2, né? No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que havia judeus em Jerusalém, de toda parte do mundo, muitas nacionalidades ali. E a Bíblia diz que os discípulos estavam dentro de uma casa, orando, porque Jesus mandou eles ficarem ali até que eles fossem revestidos do alto. E aí diz que de repente teve um barulho muito forte. E depois daquele barulho eles começaram a ver labaredas de fogo, e as labaredas elas se repartiam, e elas iam pousando sobre as pessoas, e aquelas pessoas começavam a falar em outras línguas. Mas enquanto isso acontecia naquela casa, do lado de fora, lotado de gente, festão, todo mundo celebrando, todo mundo se alegrando, né? O dia de Pentecostes era uma festa enorme, era uma festa para todos os judeus, né? Era uma festa de celebração. A Bíblia diz que quando a multidão ouviu o barulho, ela se ajuntou. Ela correu para o barulho. Onde estava esse barulho? Na casa. E todo mundo foi para lá. E quando eles chegaram lá, eles viram as pessoas que estavam na casa, saindo da casa e falando na língua deles. O judeu que era romano estava ouvindo os judeus galileus, porque os judeus que estavam na casa eram galileus, ouviam os judeus galileus falando a língua que eles entendiam. E os judeus que eram da Capadócia ouviam os judeus galileus falando na língua que eles entendiam. E os judeus que eram da Etiópia ouviam os judeus galileus falando na língua que eles entendiam. E uns falavam assim, uau! Como pode ele falar na minha língua e eu estou entendendo? Eles estão falando das grandezas de Deus. E outros falavam assim,
Meu Deus, que coisa incrível, mas o que é isso? O que eles estão falando? Caramba! E outros falavam assim: eles estão muito bêbados, cara, eles estão muito bêbados, eles estão muito loucos, não é? E eu comecei a meditar nesse texto e eu pensei: eu creio que alguma coisa está prestes a acontecer. Eu creio que tem um barulho vindo no nosso ouvido. Eu creio que Deus está muito próximo de fazer um movimento. Eu escuto o barulho de chuva, como disse o Elias. Eu estou escutando. E quando esse barulho vier com tudo, eu vou dizer a vocês, todo mundo vai ouvir. Quem está dentro da casa, quem está fora da casa, todo mundo vai ouvir. Uns vão entender. Uns vão falar assim: uau, eu sou tão religiosa, mas eu entendo o que eles estão falando na minha língua. Outros vão falar: eu sou tão cético, mas eu entendo o que eles estão falando porque estão falando na minha língua. O outro vai falar: eu sou muito místico, mas eu entendo o que eles estão falando. É na minha língua. Mas alguns vão falar: cara, estão falando o quê? O que é isso? Muito legal, muito bacana, mas o que é isso? E outros vão falar: tá todo mundo bêbado, tá todo mundo doido. O que essa gente cheirou hoje? Não é? E eu comecei a fazer uma oração. Que a oração das vasilhas vazias, ela está em curso. Mas eu comecei a orar e falar assim: Deus, eu quero estar entre os que ouvem e entendem. Eu quero estar entre esses. Quando o seu barulho vier, quando todo mundo acorrer, eu quero estar entre os que escutam e entendem. Eu não quero estar entre os que escutam e ficam curiosos apenas, maravilhados apenas. E de maneira nenhuma eu quero estar entre os que ouvem e zombam. Eu quero estar entre os que ouvem e entendem. Essa tem sido agora a minha oração. E eu creio que o Senhor vai vir. Eu creio que o Senhor vai produzir um som que vai vir do céu. E eu quero chamar você para ouvir. Peça ao Senhor que você entenda, que você compreenda. E como aqueles irmãos no passado, nós vamos ser cheios. E vamos dividir. E vamos receber. E vamos passar. E vamos receber. E vamos passar adiante. E tudo que a gente passar vai correr e vai levar a vida. Amém. Deus abençoe a sua palavra.